Ô Vini, ontem o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que o diálogo entre os poderes é fundamental e que o Congresso não permitirá retrocessos, né? É isso, Paulo. Inclusive, o Rodrigo Pacheco ontem esteve reunido com o presidente da Câmara também, o Arthur Lira, e com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, até para parar um pouco essas arestas, essas crises políticas que têm ocorrido, dessa discussão toda de voto impresso, de urnas eletrônicas e também, recentemente, desse possível pedido de impeachment, de investigação que o presidente Jair Bolsonaro pode pedir contra ministros do STF. Ontem tivemos duas manifestações pelo Twitter, tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como do presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando aí sobre a harmonia entre os poderes. Vamos mostrar primeiro do Rodrigo Pacheco o que ele falou. Aliás, senador, libera o seu Twitter aí, né? Porque você bloqueou o Twitter, fica difícil de ver. Você, como presidente do Senado, deveria deixar... Tem Twitter privado? Como assim, Twitter bloqueado? Tá privado E quem o consegue Twitter ver? dele. Só quem ele aprova. Só quem ele aprova, só quem já seguia ele, né? Mas eu acho que ele, enquanto presidente do Senado, É público, né? deveria liberar publicamente aí, mas a gente tem nossos meios, né? A de gente tem as conseguir. nossas fontes. Você tem Nós temos insiders. nós temos as nossas Insiders. fontes. Vamos mostrar então aí, voltar, por favor, com o tweet do Rodrigo Pacheco, que diz o seguinte: o diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele. Jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são desserviço ao país. Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também fez um tweet falando sobre isso. Ele disse o seguinte: o Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nesta semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Perfeito, Vini. Ô Zé, e tem um fato importante, né? Porque sábado o presidente da República disse, como o Joel pontuou aqui, que iria encaminhar ao Senado Federal esse pedido de impeachment dos dois ministros, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Barroso. Mas tem também uma outra história, porque em política tudo é negociação, né, Zé? Tem uma outra história importante aí no meio do caminho, que é justamente a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O Senado adiou essa sabatina, né? É o André Mendonça e Augusto Aras, né? Estão os dois indicados e com dificuldades ali no Senado Federal. Pelo que eu pude ver, o André Mendonça, ex-ministro da Justiça, né? Ex-AGU, agora indicado para o Supremo, já cortou arestas e deve ser aprovado. Terá votos contrários, mas deve ser aprovado. E Augusto Aras também já está mais ou menos certo. O que precisa mesmo é convencer o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, para colocar em pauta. Dizem que ele já aceitou e vai colocar em pauta a votação. O Supremo não pode ficar com 10 ministros, precisa decidir, né? Olha, Paulo, sobre essa questão da intervenção, eu cobri a Constituinte. As leis, elas têm espírito, têm alma, têm indicação. Logo depois de promulgada a Constituição, o Ulisses Guimarães foi até no encontro com os jornalistas, no café da manhã. Ele presenteou a cada jornalista todo o debate, todos os detalhes, né, as discussões, os chamanais da Constituinte aos jornalistas, dizendo: no futuro haverá discussões e aqui será a fonte para dirimir as dúvidas, ou seja, o que aconteceu no plenário da Constituinte, né, que era bicameral, aliás, unicameral, unidos dois, para definir cada ponto. E em nenhum momento o Constituinte colocou um poder moderador. Esse poder moderador, ele é próprio de regimes absolutistas, né, onde se dá a alguém, a um rei, a palavra final. No Brasil não existe isso. Nem o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador, porque aqui a nossa democracia, ela se reinicia quando o Supremo considera algo inconstitucional, um deputado ou um senador apresenta uma emenda à Constituição e imediatamente o processo está reiniciado, o debate político. Então, ninguém colocou as Forças Armadas como o poder moderador do país. Então, esse é o debate
desse artigo que já vem sendo requerido aqui há muito tempo. Há muito tempo, na porta do Congresso lá, ficavam os acampados pedindo intervenção, ninguém dava bolas para isso. Foi só o presidente Jair Bolsonaro chegar à presidência através do voto, lembramos, que se começou, vai aplicar esse artigo, não vai. A novidade, você disse aí, primeira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado se posicionando claramente contra qualquer possibilidade de intervenção e até a favor do Supremo. Da mesma forma, 14 governadores, de 27, 14 governadores assinaram um manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Então, fica muito complicado qualquer ação sem o apoio das polícias estaduais, das polícias militares e sem o apoio político da Câmara e Senado. E mais, está crescendo ali no Congresso um grupo de resistência ao nada, que é resistência a um golpe que não existe. Não se anuncia golpe e não há no cenário nenhuma possibilidade de golpe militar, porque o autogolpe seria de uma imprudência total, Agora, o Zé... Porque generais não dão a um capitão o poder. Deixa eu te fazer uma colocação em relação a essa sua fala. Eu acho importantíssima essa sua fala em relação aos governadores, Nós tivemos 14, Zé? 14 governadores que foram lá e fizeram um manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que tem um equívoco aí, não tem não, Zé? Porque uma coisa é você defender o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que todos nós aqui da nossa bancada, enfim, a gente sempre prega isso, a defesa da instituição. Mas você pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, você não está tentando contra a instituição, tá, Zé? Não, absolutamente não. Esse apoio dos governadores é diante dessa discussão vazia, repito, de que haverá um golpe, que o presidente está preparando um golpe. O golpe não se anuncia, porque isso forma essa resistência, Não há isso. O pedido de impeachment é natural. Qualquer um, não precisa nem ser presidente da República, você pode chegar lá e apresentar um pedido contra um ministro do Supremo, protocolar lá no Senado Federal. Não existe mesmo essa preocupação aí de golpe. Esse apoio dos governadores aí é em nome de uma disputa com o Supremo. Vamos falar aqui com todas as letras. O Congresso sempre travou ali com o presidente da República uma disputa por espaço. É natural essa disputa por espaço, é da democracia e ela é produtiva. Quando não houver disputa e tudo ficar unido, tudo parecendo muito bom aqui pelo Planalto Central do país, desconfie, saiba que estão tramando contra você. E isso sempre acaba em mensalão, lava-jato, CPI dos Correios e crises. Então, essa disputa é natural. Rodrigo Maia fazia essa disputa quando era presidente da Câmara. E agora o Congresso ficou mais tranquilo e aí o centro virou para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca. Agora a minha pergunta vai para você. Porque o Pacheco diz que o Congresso não vai permitir retrocesso. Mas você não gostaria de ver sendo discutido o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não seria importante isso para o país? Olha, Paulo, eu vou fazer uma distinção aí. Se houver evidências claras de uma prática criminosa por parte do ministro, sim. Eu lembro de levantarem, por exemplo, suspeitas de corrupção, de que o ministro vendia sentença ou de que tinha um conluio com as partes interessadas, de escritório, enfim. Não tenho nenhum detalhe sobre nada disso, mas já vi sendo levantadas suspeitas de corrupção sobre vários ministros. E se de fato isso for substanciado, sim. É necessário daí que essa pessoa não esteja ocupando o cargo mais importante do judiciário, chefe do Poder Judiciário e ministro do Supremo Tribunal Federal. Diferente disso é querer o impeachment de um ministro por você discordar do conteúdo das decisões dele. Porque eu acho que a Constituição não é isso, ela é aquilo, porque eu discordo daquilo. Isso não é motivo para impeachment. O Bolsonaro, ele está mirando justamente naqueles que ele vê como seus inimigos políticos. Isso aí é um pedido de impeachment, se acontecer, eu estou achando que nem vai acontecer mais, porque ele falou que era segunda-feira, não foi? Mas se acontecer, é totalmente sem mérito e não é à toa que vai morrer na praia também. Mas agora eu volto ao ponto. Uma prisão dessa ser feita sem, por exemplo, se passar pela Procuradoria-Geral da República, isso é um procedimento normal?
que a polícia pediu ali, da prisão do Roberto Jefferson, pedido pela Polícia Federal, olha, é o abuso da preventiva no Brasil, Paulo, mas daí é um problema mais sério que a gente tem que discutir no judiciário inteiro e na prática criminal inteira. Quantas vezes a Lava Jato não fez isso? O abuso da preventiva é uma questão jurídica real do Brasil. Você deve punir a pessoa depois de julgado. E não usar a prisão preventiva como, já vamos colocar ela na cadeia um pouquinho aqui para mostrar que a força ou para mostrar que estamos trabalhando e tudo. Isso é um erro. O Barroso, por exemplo, qual seria o motivo? Porque ele defende as urnas eletrônicas? Esse é o motivo para impeachment do Barroso? O Barroso eu não vejo motivo, mas o Alexandre de Moraes eu vejo. O Alexandre de Moraes pode ter essa discussão sobre as prisões. O Toffoli também. Inquérito ilegal. O inquérito é uma discussão. O Toffoli também, Sabe qual é a questão do inquérito? É o inquérito de autodefesa. O que está sendo discutido aqui é o direito, primeiro do STF, mas agora também, cada vez mais do TSE, a gente vai discutir essa pauta, da sua autodefesa. Até que ponto ele pode se defender contra ataques diretos que buscam deslegitimar, caluniar e destruir a instituição. Vai falar sobre isso, Joel. Essa é a discussão que está em jogo aqui. Bruna, eu quero a sua opinião sobre essa questão do impeachment dos ministros do Supremo, se você acha que isso seria bom para o país de alguma maneira. Eu acho que não é questão se seria bom, é uma questão que seria necessário. Porque enquanto a gente não tiver alguma amostra de que eles podem também ter de responder por atitudes completamente inadequadas, né? Pelo menos abrir o processo, sabe? Independente do resultado, para eles entenderem que eles também, porque é aquela história, né? Quem vigia os vigias, né? O Supremo são aqueles que resguardam a Constituição, mas e quem vai vigiá-los? Então, eles várias vezes atropelaram a Constituição. E assim, não é de hoje que eles atropelam a Constituição, faz tempo, como eu disse já anteriormente. Já atropelaram e já voltaram o carro por cima. A revista Cruzoé, eu lembro, acho que, se eu não me engano, foi em 2019, soltou uma matéria explosiva sobre corrupções, assim, suspeitas de corrupção muito fundamentadas contra o Dias Toffoli. Né? E a gente censurou, tem. Né? Ele censurou. E o Dias Toffoli foi lá e censurou. Então, assim, a coisa vem de longe, é com todo mundo. Então, é Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. No caso do Barroso, não sei, porque, assim, veja, ele mentiu feio sobre as urnas eletrônicas, mas aí foi como presidente do TSE. Né? Então, realmente, a coisa mais grave que pesa contra o Barroso, por mais que essa atitude de ativista seja completamente recriminável, não sei, né, porque também não é minha área, se realmente há motivo. Agora, como presidente do TSE, ele mentiu, ele foi antiético, ele disse que as urnas eram invioláveis, e nós temos provas, e eu não estou falando de live, eu estou falando do criador das urnas eletrônicas, Carlos Barros, dizendo que não há instrumentos para auditagem hoje e que isso estava previsto no projeto original e o TSE se recusa a resolver essa questão. Mas o caso do Alexandre de Moraes é muito mais... É o pior. Não, esse é explícito. O caso do Alexandre de Moraes é explícito porque ele atropela a Constituição em todas as direções e de maneira generalizada. Né? Então, de fato, o caso do Alexandre de Moraes é mais explícito. Porque, assim, se você discorda, por exemplo, do presidente da República, o que os caras vão lá e fazem? Centenas de pedidos de impeachment. Vai lá, apresenta, aí o presidente da casa não coloca em votação, enfim, mas tem uma centena lá de pedidos de impeachment, pressão da mídia e tal. No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente não vê isso. Primeiro, a gente não vê uma quantidade significativa de pedidos. Segundo, a gente não vê, por muitas vezes, uma cobertura midiática para pressionar isso. Mas tem, né? Parece que tem, acho que 12. E a CPI da Lava Toga? E a CPI da Lava Toga? Não, a pressão foi pedida, né? Anteriores. Não, sim, mas pedidos que foram arquivados, né? Eu particularmente acho que seria positivo para o Brasil. Flávio votou contra a CPI, porque não quis a CPI da Lava Toga. É aquele negócio que o Zé falou. Se tiver tudo certo, amigo, não tiver problema nenhum, algum rolo tem nessa história. Pode ter certeza. Também tem isso. Se tiver tudo normal, maravilhoso, tudo certo, tudo tranquilo, os poderes dinheiro se tá amando. caindo. Alguma coisa tá acontecendo. Eu gostei do Zé falando. O Centrão aceita até ser humilhado, mas se o dinheiro cair... Tá tudo bem. Sabe o que eu vejo? Fala, só para completar. Essas discussões de golpe, de querer derrubar um lado, de querer derrubar o outro, é muito espúrio isso no Brasil. Isso está só sendo criado por essa nuvem de confusão. O que a gente está fazendo sobre educação, eu acho que isso sobre tá meio na nossa ambiente, história, viu, sobre Paulo? economia, sobre economia? O que a gente está fazendo? Olha a inflação que está acontecendo. Cadê as soluções para esse país, em vez de uma briga improdutiva que não leva a nada, em geral geradas por um presidente que não quer trabalhar, só quer brigar? Bruna, para a gente fechar. Não, na verdade, se a gente estuda a história do Brasil, a gente percebe que desde o golpe republicano, a gente tem uma série de golpes e a gente não tem estabilidade. A gente está aí, sei lá, na 6ª Constituição. Isso é lamentável.